Fala galera do YouTube, se você não me conhece, meu nome é Wallace Camargo, hoje atuo como Data Engineer, eu sou careca, no momento não tenho barba, estou utilizando um fone de ouvido que cobre minha cabeça e tampa minhas orelhas, uma camisa azul escuro, sentado numa cadeira gamer preta e no fundo do vídeo tem uma parede branca. Na apresentação de hoje nós vamos falar sobre o GitLab. O GitLab ele é uma plataforma de hospedagem de códigos, assim como o GitHub. Porém, existe uma grande diferença entre o GitLab e o GitHub. Uma grande diferença não, mas uma singela diferença. O GitLab, se eu, por exemplo, quiser rodar ele dentro de um servidor local, eu consigo. Já o GitHub, eu não consigo. Então, essa é uma diferença sutil, porém muito relevante aí na adoção, na escolha entre o GitLab e o GitHub. Por exemplo, se eu trabalho em uma organização no qual meus códigos não podem sair dali de dentro, né? Os códigos têm que estar guardados a 7 chaves e nem podem estar na internet, provavelmente o GitLab vai ser uma opção escolhida, né? Eu posso botar isso rodando num cluster Kubernetes on-premise e o meu código ele não vai sair do meu servidor. Então, todos os desenvolvedores que forem trabalhar na minha empresa só vão conseguir utilizar os códigos que estão dentro do servidor e o código nunca está na nuvem, né? Instituição bancária, né? Basicamente utiliza esse tipo de approach, esse tipo de abordagem. Por exemplo, quando eu trabalhei no banco, nem o e-mail era na nuvem, né? Até o e-mail era um servidor on-premise que a empresa gerenciava, ou seja, era realmente para evitar ali que os dados estivessem trafegando na internet. Então era tudo realmente on-premise. Então, se você quer rodar aí teu servidor on-premise, o GitLab é uma opção. E assim nós vamos utilizar hoje. Ele vai rodar aqui num Docker local na minha máquina e nós vamos ver isso na prática. Bom, então antes de falar exatamente da ferramenta, vamos abordar aqui um tema importante, que é a questão do serviço gerenciado e o serviço não gerenciado, ou seja, no qual a sua empresa vai gerenciar. Existe ali um certo esforço para você manter isso funcionando, se você quiser implementar local, você vai ter que se preocupar com a parte de atualização, com a parte de segurança, basicamente com tudo, né? Tudo fica a responsabilidade sua e não da GitLab. Se você quiser usar o serviço cloud, o serviço gerenciado por eles, você simplesmente usa. Então, dependendo aí da sua empresa, dependendo da abordagem que a sua empresa vai adotar, é preferível você usar o gerenciado. Agora, se a sua empresa precisa de um servidor local, provavelmente é mais indicado utilizar ali a versão que nós vamos ver aqui hoje, que vai ser a versão local. É porque a versão gerenciada por eles seria muito simples, é só criar a conta e simplesmente usar. Aqui na parte de pricing, a gente pode ver a diferença. Por exemplo, no GitLab Free, a gente tem 400 minutos de computação por mês e 5 usuários por top level group. Já na versão Premium, a gente tem mais vantagens aqui, né? São várias. 10.000 minutos de computação por mês é bastante coisa, né? Para valer ali CI/CD, por exemplo. CI/CD avançado, inclusive. E na versão Ultimate precisa contactar ali o time de vendas deles, né? Então não é simplesmente querer, você tem que entrar em contato, eles vão analisar e vão fazer ali a proposta comercial com vocês, né? Específico para sua empresa. E 50.000 minutos é bastante coisa, é muita coisa. Aqui na versão, ó, se a gente trocar aqui para self-manage, né, no caso, você mesmo administrando, né, administrado por você, a gente tem aqui um full control over your GitLab deployment, né? Você tem o total controle do seu deployment e você tem que administrar ali os seus runners, né, e o seu storage também. Então é algo ali que vai exigir um esforço. E na Premium você tem suporte, né, que para muitas empresas isso é extremamente importante, o suporte especializado. E na versão dedicada aqui você precisa entrar em contato com o time de vendas. Então é basicamente isso, né? Já contextualizando e revisando aqui o GitLab. É basicamente um GitHub no qual a gente pode rodar ele local. E existem algumas diferençazinhas ali em nomenclaturas, enfim, mas a gente vai detalhar isso mais para frente. Então, pessoal, agora que nós já falamos ali da versão cloud, a versão local, vamos utilizar a versão local para a gente poder testar ela aqui, tá?
Então, eu estou rodando isso num dock, no qual todo o script vai estar disponível aqui na gravação desse vídeo. Ainda não está, mas é porque eu preciso ainda fazer alguns ajustes, mas eu vou disponibilizar o mais rápido possível para que vocês possam também testar aí rodando isso localmente na máquina de vocês. Beleza? A primeira coisa é a gente criar um projeto. Então, eu vou criar aqui um projeto, tá? Eu poderia criar pessoas, criar grupos, mas eu vou direto para o projeto. Então, tem três formas aqui de criar um projeto, importando, né, inclusive de um GitHub, por exemplo, do Bitbucket, ou poderia criar com base em um template ou em branco. Eu vou criar em branco, tá? O nome do projeto eu vou chamar de YouTube. Ele vai ter aqui o meu próprio user, né? Então vai ser localhost user. Aí eu posso colocar a visibilidade do projeto dentro da minha organização, como private, internal ou public, né? Eu vou botar public para que qualquer pessoa na minha empresa consiga pegar. E aqui, ó, é interessante essa opção, ó, que a gente pode escanear vulnerabilidades no código, né? Esse tal de SAST aí, eu vi que é nativo da ferramenta e na versão gratuita ele está disponível, né? Parece que isso não era gratuito no início, mas agora eles botaram na versão open source também. E eu não vou inicializar meu projeto com o README, eu vou tirar esse README daqui. Então, eu vou botar o README, sem problemas. Então, eu vou criar um projeto, né? E aí, beleza. Então, agora eu tenho um projeto aqui chamado YouTube. E eu posso agora trabalhar aqui exatamente igual a um GitHub, né? Como se fosse um GitHub que está na nuvem, mas é um GitLab, né? Um servidor GitLab que está rodando on-premise e eu posso clonar os meus projetos aqui para minha pasta trabalhar, fazer push, pull, né? Então vai ser um repositório que toda a empresa vai estar utilizando, só que em vez de estar na nuvem, vai estar num servidor local. Beleza, pessoal? Pronto, pessoal, agora que nós já criamos o nosso projeto, vamos clonar ele para nossa máquina. Então é como se ele estivesse rodando na nuvem, só que vai estar rodando local, e eu vou clonar para minha máquina e simplesmente vou trabalhar com ele aqui. E depois, quando o código estiver ok, eu vou fazer o commit push para o meu server. No caso, vai estar tudo rodando local, né? Mas poderia ser na nuvem, sem problema nenhum. Então, eu vou vir aqui e vou clonar esse cara via HTTP mesmo, né? Poderia ser HTTPS, que inclusive é o mais recomendado, ou SSH, né? SSH, inclusive, é o mais recomendado. Então, eu vou vir aqui na minha pastinha lab, eu vou clonar ele aqui dentro, então eu vou dar um git clone normalmente, como se fosse da nuvem, só que vai ser local, né? Então, como está rodando na minha máquina, vai ser 127.0.0.1 e ele clonou, né? Então, se eu vier aqui, eu tenho um README nessa pasta. E aí eu vou abrir isso com o VS Code, né? Então, vou abrir aqui YouTube. Beleza, já estou dentro do meu repo que foi clonado do meu servidor para minha máquina local. E que eu posso desenvolver tranquilamente, né? E fazer push, enfim, fazer pull, como se estivesse na nuvem. Agora, com o meu repo clonado aqui para minha máquina, eu vou criar dois arquivos, né, de teste aqui para eu poder executar o meu CI. Então, eu vou criar aqui uma pasta nova chamada teste. Dentro dessa pasta, eu vou chamar aqui dois arquivos, um chamado ops.ui e o outro chamado teste ops.ui, né, o .py. Então, o teste ele vai ser testando operações matemáticas, né? E o que que vai realmente fazer ali os cálculos, né? Eu vou chamar o ops, que vai ser esse cara aqui, e simplesmente vai ser funções que vai fazer operações matemáticas. Então, por exemplo, quando eu chamar ali a ops, 2 mais 3, né? Teste de adição, 2 mais 3 tem que ser 5. 2 vezes 3 tem que ser 6. 10 dividido por 5 tem que ser 2. E a subtração de 10, 5 tem que ser 5. E aqui em ops, né, são as operações matemáticas que estão sendo feitas. Então é isso, pessoal. A gente aqui criou aqui o nosso teste e agora a gente tem que fazer um commit disso, né? Mandar isso lá para o nosso repo.
Então vamos comitar isso lá no nosso projeto, no nosso servidor, né? Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui add testes, né? Comito, eu faço um sync. Aí ele vai pedir aqui meu username, vou botar aqui WL Camargo, eu vou botar a minha senha, que ela não vai aparecer para vocês aí. Beleza. Então nesse momento eu fiz um commit e esse cara está agora aqui rodando, aqui ó. Eu comitei ele da minha pasta, da minha pasta local para o meu server também é local. Então é bem interessante, né? É muito bacana. Eu fiquei impressionado quando eu vi isso aqui, tá? Então, bem bacana mesmo, o GitLab, tá de parabéns aí. Versão open source é muito parecida ali com a versão Enterprise. Óbvio que o Enterprise tem mais features, né? Então, bem legal, né? Aqui a gente fez agora um commit, um push para o nosso repo aqui. Eu fiz via interface gráfica mesmo, né? Mas a gente poderia fazer com comandos git também, sem problema nenhum. Pronto, pessoal, agora que a gente fez aqui o commit do nosso, o push no caso, né, do nosso teste, a gente precisa rodar o nosso CI para ver se ele passa, né? E lembrando que eu fiz isso direto na main, né, mas não é muito recomendado a gente fazer isso direto na main. Então eu vou criar uma branch nova lá no meu projeto. Vou vir aqui em main, vou criar uma branch nova, vou chamar de dev, e aí eu já estou nessa branch, né? E aí eu preciso aqui sempre passar, né? Por isso que é bom colocar o SSH, que ele vai parar de ficar pedindo ali as credenciais. E aí, beleza. Ele já criou uma branch nova aqui em dev, né? Beleza. E aí eu vou. Ah, uma outra observação é que aqui ele não chama de pull request, né? Ele chama de MR, né? De merge request. No GitHub a gente sabe que é pull request, aqui é merge request. Então, beleza. Uma coisa interessante é que a gente precisa ver se o runner está habilitado, né? Então eu venho aqui em CI/CD, runners, eu tenho um runner aqui que está offline, né? Então como é que a gente pode subir o runner, né? Então vamos aprender agora a configurar o runner. Pronto, pessoal, agora nós vamos aprender a criar o runner, né? O runner, ele é o executor da nossa pipeline de CI/CD. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pipeline que eu preciso rodar um teste com Python. Então eu crio um runner Python. Eu tenho uma pipeline que roda teste em Java, então eu tenho um runner Java. Eu tenho um teste que eu preciso usar Docker, então eu crio uma pipeline de Docker. Então é basicamente assim, né? O runner, ele vai ter como se fosse a minha pipeline fosse chamar uma instância, uma máquina, para rodar o teste, depois ela desativa essa máquina. Então é basicamente isso, né? É uma máquina que vai ser chamada para ser executada. Então, o runner nada mais é do que isso, conceitualmente falando, tá? Então, como é que a gente cria um? Eu venho aqui na parte de admin, lembrando que eu estou usando a versão local. A versão cloud é um pouco diferente, né? Ele já faz isso automaticamente para você. Então, eu venho aqui em CI/CD, runners, e aí eu vou destruir esse runner que está aqui para a gente poder criar um junto do zero. Então, new instance runner, eu vou chamar esse cara de Docker Python 3. Docker Python 3.10, né? Só para eu, quando eu quiser chamar esse cara, eu vou chamar por esse nome e eu sei que é um Docker Python 3.10. Aqui, né, se eu não quiser passar nenhuma tag, ele vai assumir que essa aqui é o runner padrão. Eu posso botar uma descrição, não vou fazer isso, é para ser mais rápido possível. Então a plataforma vai ser Linux, e aí eu tenho um token aqui, né? Eu vou copiar esse token, vou vir aqui, vou dar um Docker PS, e eu vou ver os containers que estão rodando. Vou entrar no container do GitLab Runner, né? Então, eu vou dar aqui um docker exec -it, é o 82, né? Que é o início ali do ID do meu container, que é esse ID aqui. E aí eu vou dar um /bin /bash. Já estou dentro do container, então eu copiei esse token, vou colar dentro desse container do runner.
colei, e aí ele está perguntando aqui qual é a instância. A instância é essa mesmo. Ele diz que a instância é válida, né? E aí eu posso adicionar aqui um nome, né? Eu não vou adicionar nada porque ele vai pegar o nome que foi gerado lá no meu servidor. E qual é o executor, né? É um executor. Aí tem várias opções aqui, tem Custom, Docker, Docker Windows, Docker Machine, Shell, SSH. Eu vou chamar um Docker. E aí ele, qual é a imagem do Docker que eu quero? Eu vou botar aqui Python 3.10. E beleza. Então agora eu já tenho aqui, ele diz que configurou com sucesso, foi salvo. E se eu voltar aqui na minha pasta de runners, eu já tenho um runner rodando. Docker 3.10. Cadê? Save changes. Pronto, já está online aqui, né? Esse cara já está online e eu posso utilizar esse runner agora na minha pipeline de CI/CD. E agora, pessoal, nós vamos editar a nossa pipeline de CI/CD agora que já temos o nosso runner pronto. Então, eu venho aqui no meu projeto, né, só para confirmar aqui que eu tenho duas branches. Então, beleza, eu estou em dev, a main aqui está igual, né? Eu já passei ali os scripts. A main deveria estar diferente, né? Mas, enfim, beleza, sem problemas. Então, eu vou vir aqui em dev, vou vir aqui no meu projeto e vou editar aqui essa pipeline de CI/CD. Então, aqui nessa pipeline, né, como é que a gente cria uma pipeline, né? Tem que ir lá na documentação e ver os exemplos. Então, a gente tem um estágio, vou chamar aqui stages. Esse stage eu vou chamar de teste, vai ser o nome dele, tá? E aí eu vou criar aqui um setup, setup, e eu vou chamar esse stage vai ser o teste, né? Que vai ser a etapa que eu vou chamar aqui. E o script vai ser eh, eu vou chamar aqui um pip3. Eu vou chamar um pip, só um pip para ver. Pip install pytest. E aí eu vou colocar aqui pytest version. E aí, beleza. Vou fazer o push disso. Vou botar aqui fix CI pipeline, install pytest. Só para eu saber que eu estou instalando aqui o pytest versão. Vou fazer o push disso. E beleza. Maravilha, vamos ver. Agora se eu aqui abrir em dev, cadê? YouTube. Ó, ele deu erro aqui na minha pipeline de CI, né? Vamos ver qual foi o erro. Ele está dizendo aqui, ó, cadê? Inicialize o repositório. Ó, eu digitei PyTest errado, provavelmente, né? Então, vou voltar aqui. Ó, eu digitei errado, né? Pip install PyTest. E não foi proposital, não, tá? Então, fix name PyTest for installation. Assim mesmo. E faço um novo push. E beleza, vamos ver. Aí ele vai disparar uma nova pipeline aqui. Deixa eu voltar lá. Opa, Jobs. Ó, ele está rodando aqui uma nova pipeline. Agora ele conseguiu. Ele instalou e ele me disse que a versão do PyTest é a 8.3.2. Beleza? Então, até aí tudo bem, né? Ele. Opa, deixa eu voltar aqui. Projeto.
pipelines, e aqui é bem bacana, né? A gente pode ver aqui as pipelines. E aí eu vou voltar aqui em Code Repository, e aí ele pergunta se eu quero criar um MR, né? Que é um Merge Request. Então, eu estou aqui em Dev, e na branch main ainda não tem teste nenhum, né? Porque não passou ainda para a branch principal, mas sem problema. Então agora vamos continuar editando o nosso teste. E uma coisa legal é que a gente pode editar, inclusive, ele por aqui, né? Por exemplo, tem uma parte aqui que dá para a gente editar aqui, ó, Edit Web IDE, né? Então a gente pode editar ele diretamente por aqui também, sem problema nenhum, tá? Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou no VS Code mesmo, instalado na minha máquina, e vou editar por aqui, tá? E agora, simplesmente, eu vou executar o teste, né? Que eu vou chamar aqui PyTest, que é o comando PyTest, que é o comando para ele executar aquele meu teste que está ali. Vou colocar aqui execute, add, execution, PyTest, on pipeline, CI. Git, yes, sync. Isso aqui é chato, né? Vou tomar vergonha e botar a chave SSH lá. Beleza. Agora, se ele vai novamente testar aqui, ó, no meu build aqui, ele vai novamente rodar e testou e deu success, né? Ou seja, ele passou no teste e aí, beleza. Agora eu vou botar um teste errado lá, né? Botar um teste errado, só para a gente ver que ele também pega o teste que está errado, né? Teste multiply 2, 2 vezes 3 igual a 7. Salvei. Vou colocar aqui add wrong teste. Home, fiz o push. Beleza. Mandei para a nuvem. Mandei aqui para o meu servidor. Pipelines. Ele vai estar rodando um novo teste. E esse teste tem que dar erro. Ele está preparando aqui o ambiente. E falhou exatamente no 2 vezes 3 igual a 7, né? Então é basicamente isso, né, pessoal? E aí, né, a gente poderia depois fazer um merge request, né, para ele poder passar de dev para a branch principal, né? E assim a gente trabalharia aí com o nosso repositório de códigos 100% local. A gente pode botar isso no Kubernetes, rodar isso sem problema nenhum, obviamente que tudo tem que ser analisado. Não existe solução melhor e pior, né? Obviamente que é mais comum as pessoas utilizarem na cloud. Mas é isso. É uma outra opção para quem não quer usar cloud, serviço gerenciado e gerenciar o próprio servidor ali de códigos. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí. Se você já conhece aí a estratégia de CI/CD, que é algo que eu tenho estudado também aí nos últimos meses, né? Alguns conceitos aí que eu estou me aprofundando, CI/CD, redes, e próxima vai ser o Kubernetes. Então é basicamente isso. Se você gostou, deixa um like. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, fui!